Mauro Mendes falou sobre os últimos acontecimentos envolvendo Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro. Mauro Mendes fez uma crítica e chamou de uma falta de liderança justamente esse conflito, toda essa discussão entre as autoridades e os que se dizem liderança nas redes sociais. Vamos ver. Ele deve estar assim, sentindo ferido, magoado e falando aquilo pela boca, aquilo que devia sair por outro lugar. Então eu acho que é muito ruim esse tipo de ataque, isso não ajuda na solução de nenhum problema. O destempero de algumas lideranças políticas, que se dizem liderança, é muito ruim. Isso não contribui com a sociedade, a polarização está sendo muito ruim. Eu estou de saco cheio, com perdão da palavra, dessa polarização. É uma discussão inútil que no final do dia não coloca comida na mesa, não melhora as estradas, não melhora a saúde. Tem virtude na direita, tem virtude na esquerda, tem virtude no centro. E tem muita gente que não presta na direita, na esquerda e no centro. Então nós temos que fazer uma discussão sobre os problemas do Brasil e as soluções que nós queremos. E esse tipo de ataque não é bem-vindo e não conspira para nenhuma solução. Esse já é o segundo governador que está se manifestando em entrevistas após essa repercussão de Eduardo e Jair Bolsonaro. Silas Malafaia, o governador Mauro Mendes, que também tem se reunido junto com outros governadores em jantares aqui na capital federal. Ainda sobre esse assunto, nas redes sociais, os aliados do governo também se manifestaram. Nós separamos aqui algumas declarações, inclusive de Lindenberg Farias, que usou as redes sociais nas últimas horas. Vamos juntos ver então o que escreveu, dizendo: escândalo em família, mas com consequências para o Brasil inteiro. As mensagens de Eduardo Bolsonaro que revelam ali um desequilíbrio, agressividade, chantagem, enfim, ele faz ali toda uma narrativa justamente do que revelam esses áudios que foram divulgados naquele relatório final da Polícia Federal no dia de ontem. Esse, então, é o líder do PT na Câmara dos Deputados, falando em chantagear a República também, gente que não respeita nem o núcleo familiar, que é quando Eduardo Bolsonaro confronta o seu pai Jair Bolsonaro, chama de ingrato, inclusive faz outros acenos ali ao seu irmão e também a Silas Malafaia e ao governador de São Paulo. É só essa arte ou temos uma outra tela? Tem um outro recorte também, continue com a gente vai levantando então essas manifestações. E agora da ministra Gleisi Hoffmann. Ela escreveu sobre as mensagens entre Jair Bolsonaro, Silas Malafaia e repete o que diz Lindenberg Farias, falando também em chantagem do governo americano sobre a conspiração dos golpistas contra o governo brasileiro, contra o povo do Brasil. Inclusive, é isso que tem sido muito usado lá na Câmara dos Deputados, dizendo que são conversas indecentes entre as pessoas que comemoram as sanções contra a nossa economia, contra a justiça e não se incomodam com as consequências para a população. E aí, esta situação que repercute imediatamente. Há o entendimento de que esses áudios não vão ajudar em nada nesta investigação, que era somente uma conversa de rotina, uma conversa diária que tem entre a família. Mas para os aliados do governo, para o Supremo, nessa investigação, há indícios de que Silas Malafaia tinha então essa articulação com Jair Bolsonaro e também orientando essa atitude ou essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Vamos então ouvir os nossos comentaristas sobre essa história, sobre essa repercussão, as manifestações tanto do governador de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, que tem feito um discurso muito duro contra o governo atual, tem se reunido com outros governadores. Quero iniciar pela Luana Tavares. Luana, já é o segundo governador que fala sobre esse áudio então de Eduardo e diz que no fim do dia essa confusão toda não ajuda em nada. Essa fala de Mauro Mendes é uma fala assertiva, é uma fala que se soma a outras análises também de outros líderes de diversos estados, Luana? Pois é, Bruno, o que a gente tem visto é uma dificuldade, inclusive, né, dos governadores que estão num limite, aí, num nível de política estadual que muitas vezes
conflita com a política nacional, com as decisões que vão ser tomadas para a política nacional e precisam, no final do dia, fazer com que os seus mandatos aconteçam, com que os resultados que eles mesmos estão se comprometendo ali com a população aconteçam. Então, é a mesma questão, a situação do governador Tarcísio aqui em São Paulo, né? Ao mesmo tempo que ele tem uma lealdade, como ele mesmo colocou, uma amizade com com o ex-presidente Bolsonaro, ele tem a responsabilidade como governador de trabalhar aí nesse cenário de tarifaço que impactou de forma avassaladora a indústria e todo o mercado aqui no estado de São Paulo. Então, os governadores, eles estão realmente se mostrando cada vez mais, como o Mauro Mendes colocou, de saco cheio da polarização, porque ela não é benéfica para ninguém. Então, enquanto eles estão ali trocando xingamentos, expondo esse desespero, esse destempero aí nos bastidores, quem está pagando a conta são as pessoas, né, a população de modo geral, e também os governantes que estão ali à frente tentando resolver os problemas reais. Agora a gente observa também que tem outras peças que estão sendo colocadas já para 2026. Caiado, o próprio Tarcísio, Ratinho Júnior. A gente observa, Dulcio, que essas peças ali, segundo Jair Bolsonaro, elas vão ficar mais claras ainda e talvez demore bastante para o próprio ex-presidente escolher quem ele vai apoiar. Isso é uma estratégia para ganhar tempo realmente, Dulcio? Qual a sua análise? Olha, Márcia, é uma estratégia necessária e inteligente, porque a partir do momento em que Jair Bolsonaro eleger o seu próximo candidato, uma vez que ele está inelegível, esse indivíduo vai para a frente da pancadaria, digamos assim, vai ser apedrejado, vai sofrer todos esses ataques, todas essas críticas que hoje a família suporta, ele imediatamente também suportará. Então, a estratégia é realmente ganhar fôlego para, quando necessário de fato apresentar o nome nas convenções, aí sim cravar quem será essa figura que vai tentar unir a direita por uma campanha que vai ser difícil, porque a gente tem visto rejeições de ambos os lados, governo Lula com bastante rejeição, mas também Jair Bolsonaro com bastante rejeição. E aí sim nós iremos para a campanha. Então é normal nós termos esse fôlego e, enquanto isso, a gente vive dessas novelas, com os vazamentos dessas comunicações que politicamente são muito importantes, mas juridicamente pouco acrescentaram realmente na situação da investigação, até porque o que foi falado ali por Silas Malafaia nos áudios, ou pelo Eduardo ou Jair Bolsonaro, muitas vezes eles falam isso a público em seus vídeos nas redes sociais. Dulcio, enquanto você falava, eu queria também juridicamente analisar isso. Malafaia pode acionar os advogados por conta desse vazamento? O que ele pode alegar? Ele pode alegar que realmente foi algo ilegal, que ele teve a sua imagem ferida, algum tipo de dano moral? O que pode ser alegado pelos advogados de Malafaia e também de Bolsonaro? Olha, Márcia, a previsão legal é que a investigação corra em sigilo. Não em segredo de justiça, mas em sigilo. Até pela questão de se preservar ali a investigação em si. Então, diante desse vazamento, se perceber que ele foi proposital para desgastar a imagem do investigado ou das figuras ali citadas, pode haver sim repercussão no âmbito jurídico. Lembrando que, a meu ver, a figura que mais teve desgaste com esse vazamento foi Silas Malafaia, que não só teve seu desgaste moral, mas diante das situações e dos áudios, o coloca muito próximo do problema em si, da investigação em si, tendo inclusive a surpresa de quando chegou a operação ali da Polícia Federal. Lembrando que essa história só está começando, Márcia, porque o celular de Silas Malafaia vai ser periciado e os novos áudios e as novas mensagens provavelmente aparecerão.